Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos hoje aqui trazendo mais um vídeo para sua edificação espiritual. Hoje, como foi anunciado, iremos tratar sobre a abertura dos 7 selos do Apocalipse. Hoje o tema ele será um pouco, por assim dizer, simbólico, pois também há símbolos aqui e vai entrar questões que muitos até rejeitam, por pensar que Deus não faria tal coisa, que Deus jamais iria agir dessa forma. Então, a abertura dos selos é algo bem polêmico, pelo que vai entrar naquilo que está escrito, ok? Naquilo que está escrito. Então, vamos dar início ao nosso vídeo de hoje, ao nosso estudo. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Alguns chegam a interpretar que esse daqui, o primeiro selo, o homem que saiu vitorioso para vencer as suas guerras e batalhas, é Cristo. Mas não. Este homem é o homem do pecado. O mesmo que o apóstolo Paulo fala na epístola aos Tessalonicenses. Então esse homem do pecado, ele irá resolver todos os problemas do mundo, Ele vai abrir as portas para a solução de tudo que vier pela sua frente. Porém, ele vai destruir todos aqueles que não adorarem o seu nome e nem tampouco a sua imagem que ele tiver feito. É o que está escrito aqui no livro de Apocalipse, mais à frente, a qual nós iremos dar uma pincelada um pouco maior mais para frente aqui. Então, esse daqui é o anticristo e não Cristo. Ok? Vamos para o versículo 3, a abertura do segundo selo. Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. Saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Este segundo cavaleiro, ele na verdade é um anjo, o anjo da guerra, um demônio, a qual, quando paramos para ver aqui, esse demônio, ele estará a favor do anticristo. Ele irá causar nas pessoas grande contenda, grande divisão, ao ponto de matarem-se a si mesmos. Bem mais do que já está acontecendo hoje. Agora, o terceiro selo. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro,
e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui, esse daqui, o terceiro selo, é uma demonstração da fome que iria assolar, que vai assolar a terra aqui quando esse selo for aberto. Então até aqui nós vemos no primeiro selo o anticristo, segundo selo, a guerra que vai se alastrar pelo mundo inteiro, terceiro selo, a fome. Você verá pessoas morrendo de fome, pessoas tendo falta de tudo, mais do que já está acontecendo. Isto aqui será a nível mundial. Agora o quarto selo é a morte. Vamos ver o que é que diz aqui? Havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, com peste e com as feras da terra. A morte. Olhe como era que esses homens iriam morrer. Morrer à espada, com fome, pestes e devorados por animais. E isso aqui seria a quarta parte da humanidade. Vai acontecer isso com a quarta parte da humanidade na abertura do quarto selo. Quinto selo. Esse daqui é, por assim dizer, o mais polêmico de todos. Porque há uma seita, na verdade uma igreja, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ela chega a ensinar que os ímpios não terão vida eterna se ressuscitarem sem Cristo, eles serão aniquilados. Mas como se dará isso? Primeiro, a Bíblia em nada vai falar que o ímpio, quando morre, ele, por assim dizer, não vai poder ter consciência. Até porque o farisaísmo bíblico, ele acredita que há consciência sim, né? Após a ressurreição e após ser condenado, há consciência. Agora, o interessante é que algumas pessoas querem recusar esse ponto aqui. Dizem que ninguém vai sofrer eternamente. É um eternamente que é passageiro. Quem já viu algo eterno que passa? Né? Aí para isso eles usam a questão de Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra foi castigado com o fogo eterno. Então o fogo eterno que a Bíblia fala é um fogo que se acaba. Não faz o mínimo sentido. Quando paramos para examinar aquilo que as Escrituras têm para nos passar, vamos ver que esse quinto selo vai se desfazer dessa doutrina de que os ímpios não terão consciência após serem lançados no local de tormento, após serem castigados, né? Então a consciência vai permanecer sim, mas por toda a eternidade. E nós vemos isso aqui na abertura do quinto selo. Olha só que coisa interessante. Versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador,
não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Perceba que esses aqui morreram por amor ao Evangelho. Mas o profeta Daniel, ele vai profetizar que nos últimos dias, no momento da ressurreição, muitos ressuscitariam para vergonha e desprezo eternos, e outro para glória e honra igualmente eternos. Aquilo que é eterno não passa. Então, assim, precisamos compreender que há sim um castigo eterno, uma punição eterna para aqueles que não quiserem obedecer a palavra de Deus. Porém, as pessoas só serão lançadas nesse local terrível, é porque a Igreja Adventista também ensina que o caráter de Deus vai contra essa doutrina de um tormento eterno, que na verdade não é dessa forma. Nós vemos em toda a Escritura Sagrada que só há um texto bíblico, apenas um só, que faz diferença entre alma e corpo. Um só texto bíblico que faz diferença entre alma e corpo. Quer saber qual é? Mateus, capítulo 10, versículo 28. Vamos ler aqui? No Evangelho de Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela ensina que nós somos alma. Então, mas Cristo, ele faz diferença entre corpo e alma. Olha, esse aqui é o único texto, único em toda a Bíblia. Você não vai encontrar outro que faz essa diferenciação. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então perceba que de todos os textos, esse é o único que faz diferenciação entre alma e corpo. Não é? O único. Você não vai encontrar nenhum outro. Então, essa questão de consciência pós-morte, mais exatamente após a ressurreição, e castigo eterno, tem a ver com isso. Você irá ter a sua alma, seu corpo, todo o seu ser, lançado, e não vai mais existir morte, você será literalmente uma alma sendo atormentada. Então, as Escrituras, elas nos ensinam sobre esses assuntos bem polêmicos. Para entendermos o que a Bíblia tem a falar, precisamos compreendê-la em seu sentido original, em seu contexto original. A Bíblia é um documento judaico e, como tal, ela deve ser interpretada. Não adianta querer pegar a Bíblia, algo judaico, e querer interpretar ela como se fosse algo cristão. Isso não existe. Mas vamos continuar aqui. A abertura do sexto selo. Havendo aberto o sexto selo, olhei. Eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre,
se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Meus queridos, aqui está a abertura do 6º selo. Pessoas irão começar a fugir, pois virão que Deus, o Messias, estará castigando toda a raça humana. Isso mesmo, um castigo cruel, nada mais justo para tratar pessoas que abandonaram ao seu Deus. Quando paramos para examinar essas coisas aqui, algumas pessoas chegam ao ponto até de ter medo, por ser um livro muito polêmico, muito forte, não é? Mas como eu falei, hoje iremos falar sobre os 7 selos. Só que dentro da própria leitura há um parêntese que iremos tratar no próximo vídeo. Mas aqui vamos pular direto para a abertura do 7º selo. No próximo vídeo trataremos sobre o capítulo 7 do livro de Apocalipse. Ok? Então vamos pular para o capítulo 8, versículo 1. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Então a abertura do 7º selo foi um silêncio total para anunciar a chegada das trombetas. Meus queridos, no próximo vídeo trataremos do capítulo 7, a abertura do 7º selo, é o anúncio das trombetas. No próximo trataremos do capítulo 7, sobre a multidão de todo esse capítulo, e logo em seguida daremos também continuidade ao capítulo 8 do livro de Apocalipse. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.